Meus irmãos, que bom ter-vos aqui de novo para mais uma aula. Nós estamos falando sobre educação cristã. Educação cristã é um tema muito importante, é uma disciplina que vai tocar o nosso coração e vai nos ensinar a respeito de como passarmos para as outras pessoas aquele ensino, aquele conteúdo que Deus tem colocado nos nossos corações através das boas novas do Evangelho. É um texto importante para nós que nos fala do compromisso com a palavra de Deus, é Deuteronômio 31, verso 12. Esse texto diz bem assim: ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Observe, irmãos, que a palavra de Deus nos diz dessa importância de fazer tudo que a palavra de Deus tem a nos dizer. O ensino cristão tem esse objetivo. Ele possui uma parte teórica e uma parte prática. Ele tem objetivos definidos. E o objetivo dele é ganhar almas, evangelizar enquanto ensina. Ele prepara os alunos para a vida em sociedade e, ao mesmo tempo, desenvolve a espiritualidade e o caráter cristão. Ele desperta a pessoa e a capacita para a liderança. Existe uma finalidade maior, uma finalidade espiritual, que é a busca constante em glorificar e exaltar o nome do Senhor. É para isso que o ensino cristão existe. Para isso que temos nossas escolas dominicais, nossos pequenos grupos multiplicadores, porque nós precisamos entender a importância de ministrar a palavra de Deus. Quero falar um pouco da história da escola dominical e para que a gente possa entender esse valor de como chegou até nós hoje. Ele é muito importante. Na verdade, foi um movimento iniciado por Robert Hicks, 1735-1811. O Dr. Hicks, na época de 1780, na Inglaterra, ele era um jornalista. Tinha nessa época 44 anos e ele trabalhava junto a detentos nas prisões da cidade. Ele fazia um trabalho de capelania também. E ele costumava observar as crianças que ficavam pelas ruas enquanto ele realizava o seu trabalho. E passou a se preocupar com o futuro deles. Ele então sentiu uma necessidade de fazer algo por essas crianças. Frequentemente, ele então passou a reunir essas crianças e ele era visto caminhando pelas ruas e cheio de crianças junto com eles, e um numeroso grupo, cada vez maior. E muitas daquelas crianças eram crianças pobres. E ele levava para onde? Para sua própria casa, aos domingos, para ensiná-los a ler, e usava como texto da leitura a Bíblia. Então, ele ensinava a ler através da Bíblia. A princípio, foram fundados por ele 7 escolas dominicais. E cada uma delas tinha, em média, uma quantidade de 75 alunos. E no dia 3 de novembro de 1783, ele publicou no seu jornal um testemunho falando sobre a transformação que ocorria na vida das crianças. E aí esse dia 7 de setembro, passou a ser considerado o dia do surgimento da escola dominical, 7 de setembro. No início, algumas igrejas achavam estranhos aquilo, não conseguiam enxergar aquela obra da forma certa, porque ele lidava com gente complicada e aquilo não acontecia dentro da igreja. Alguns chegavam a chamar ele de profanador do domingo, porque ele levava as crianças, e muitas delas eram crianças delinquentes, e acabavam trazendo elas até para a igreja. As pessoas ficavam muito preocupadas. Mas o movimento desenvolveu, porque tinha Deus naquele negócio.
Em 1811, quando Hayek morreu, na Inglaterra já tinha 400 mil alunos frequentando a escola dominical. Então é um movimento que se tornou muito forte e tinha características nesse ensino da escola dominical que estavam muito adequados à mocidade, adequados aos jovens. Então aquilo ultrapassou as fronteiras, e não apenas com crianças, e chegou à juventude, e aquilo chegou a se tornar um movimento universal. A escola dominical tornou-se, irmãos, uma arma educacional, um movimento educacional das igrejas evangélicas para vencer essa guerra contra o analfabetismo e contra a ignorância das escrituras. Havia um diácono batista chamado William Fox, foi um diácono. Ele era um comerciante com muita prosperidade, ele era inglês. E em muitas das viagens que ele fazia, viagem de negócio, ele constatava que havia um número muito grande de pessoas que não conheciam a Bíblia, que a maioria deles até nem sabia ler. Então ele passou a ter compaixão por essas pessoas, passou a ter um sentimento até de indignação também, com ninguém fazendo nada. Então ele botou como ideal a colocação da Bíblia no coração do povo, para que houvesse uma grande transformação moral e religiosa nas pessoas. Então, a partir do dia 7 de setembro de 1785, foi organizada uma sociedade com esse comerciante. Como o sobrenome dele era Fox, ficou Sociedade Fox, com o objetivo de sustentar escolas dominicais e fornecer Bíblias a mão cheias para as pessoas. Os Novos Testamentos, livros para o ensino de leitura, e os professores, ele conseguiu também o movimento de remunerar os professores para que eles pudessem ensinar as pessoas a ler. Foi muito rico esse movimento. Logo após ele também, John Wesley é de 1703, nascido em 17 de junho, ele também vai realizar um grande movimento na Inglaterra, e a partir dos 16 anos ele começou a estudar teologia na faculdade de Oxford, e ele começou a perceber que algo deveria ser feito. Ele foi diplomado logo e foi consagrado como ministro, né, como um pastor. E aí ele começou a trabalhar em Londres, e ele queria levar a igreja da Inglaterra a entender que ela precisava cuidar da educação das pessoas. Ele já estava nessa época como membro do conselho da faculdade Lincoln, e ele era professor também de grego, e ele foi o fundador de um movimento grande, conhecido depois como movimento metodista. Ele teve um papel bem destacado, então, nesse movimento que aconteceu na Inglaterra, em que a escola dominical estava no seu centro. Por quê? Porque, como vocês viram, Fox, o diácono, ele organizou a escola dominical e conseguiu fundos, dinheiro, para que houvesse professores que trabalhassem, professores remunerados. Mas agora nós vamos encontrar Wesley movimentando professores voluntários, o que reduzia as despesas. E ele começou a concentrar os recursos que tinha, recursos financeiros, em material escolar, em publicação de revista, publicação de periódicos, e convocar também uma melhoria de métodos nas mãos dos professores para que eles pudessem realizar essa obra, né? E essas instruções para aqueles que desejavam se envolver com essa obra foi muito útil, surgindo assim, então, um grande movimento de treinar professores. Professores da EBD passaram a ter, então, mais preparo para suas aulas e passaram a ter revista nas suas mãos. E os estudantes também. Foi muito rico isso. Quando o trabalho chegou no Brasil, irmãos, a escola dominical ela foi fundada no Rio de Janeiro.
e ela foi revisada por um reverendo chamado Hanson Justin, Johnson Rustin Spalding. Esse pastor, ele veio para cá em junho de 1836 e ele formou uma escola dominical com 30 alunos, tendo como cooperador um professor e reverendo também, chamado Daniel Kidder. Esses dois foram grandes, Spalding e Kidder. O trabalho deles foi um trabalho missionário, mas foi interrompido porque aconteceu a Guerra Civil Americana, norte-americana, e eles tiveram que voltar, tendo deixado aqui uma chama acesa num outro pastor chamado Junius Newman. E o Junius Newman, ele foi o primeiro obreiro que se dedicou a aprender o português brasileiro de uma forma correta. E ele tinha muito, assim, uma clareza quanto à necessidade de falar bem o idioma brasileiro e de proclamar as boas novas aos brasileiros. E aí ele conseguiu acender no coração de outras pessoas. E uma dessas pessoas que ele acendeu a chama do ensino educacional cristã foi Robert Calley. Robert Calley era médico, um médico escocês, e ele teve acesso lá nos Estados Unidos de um livro de Daniel Kidder, onde ele relatou sobre a experiência do campo missionário Brasil, e ele fala sobre a necessidade da escola dominical e a necessidade de obreiros para trabalhar aqui. E o Dr. Calley, ele é um médico, ele depois vai casar com a dona Sara e ele vai partir para uma grande viagem. E quando ele retorna dessa viagem, ele vai para o Rio de Janeiro. E chegando ao Rio de Janeiro, ele tem um propósito no coração. Como médico, curar os doentes. Mas ele sempre dizia, e salvar as almas. Por 2 meses e meio, eles se hospedavam em hotéis, procurando um lugar adequado, não apenas para residir, mas para iniciar o trabalho evangélico. E ele resolve alugar uma casa justamente em Petrópolis. E Petrópolis era a cidade imperial, onde estava Dom Pedro II. E na tarde do dia 19 de agosto, a senhora Calley iniciou a classe dominical com as crianças da casa onde ela estava e de uma família vizinha que estava ali também. E ali nasceu a primeira escola dominical. E o Dr. Calley, envolvido com aquilo, ele começa a prestar atenção que em Petrópolis os evangélicos eles eram muito novos no trabalho brasileiro. E havia uma necessidade desse trabalho ter mais engajamento e mais força. Como eu falei, essa cidade é uma cidade importante e havia alguma incidência sobre a população de que eles não viam o evangelho como relevante. E aí o que acontece então? O Dr. Calley ele vai considerar necessário, na cidade imperial, naquela época, se aproximar do imperador. Como ele tinha um certo prestígio por ser médico, ele então agora ele vai dizer para as pessoas, vai dizer para o imperador, quero dizer, da necessidade de que os evangélicos tivessem mais liberdade religiosa, irmãos. Havia coisas proibidas aos evangélicos. Por exemplo, não podiam realizar serviço público. Era o catolicismo a religião do império. Então, os evangélicos eles não podiam participar do serviço público. Eles não poderiam ter os casamentos deles reconhecidos. Não, eles se casavam, mas o casamento não era reconhecido por lei. Os evangélicos eram proibidos de sepultar as pessoas nos cemitérios oficiais. Muito triste essa condição. O catolicismo, como religião oficial, proibia isso das outras religiões. Os evangélicos eram proibidos. Então, diante dessa realidade cruel, o Dr. Calley ele fala, não, eu vou procurar o imperador. E quando ele procura o imperador Dom Pedro II, ele fala para intervir nos assuntos relacionados ao protestante.
E o imperador tinha um bom coração. Foi convencido pelos argumentos do Dr. Carey e ele pôs fim a todo tipo de discriminação, e o povo protestante, o povo evangélico, ele pode agora professar livremente a sua fé. Então, a gente encontra esse movimento das denominações evangélicas crescendo e existente no Brasil, e de uma forma no sentido de criar um órgão até que pudesse reunir, irmãos, os pontos de fé de todos, aceitos por todos nessa época. Chegou até a se chamar de Aliança Evangélica do Brasil, e com um ponto importante que eles queriam de ter a união das escolas bíblicas do Brasil. Foi uma beleza mesmo, foi um grande crescimento da obra de Deus. Isso aconteceu em 1911. Nós também vamos encontrar esse movimento crescendo e indo para todas as igrejas. Então, a totalidade dos evangélicos no Brasil chegou a constituir um secretário-geral que levasse o incentivo para todos terem o trabalho dominical e o trabalho de estudo. O Dr. Tucker, ele foi o grande secretário de incentivo dessa época. Era um homem que amava a Bíblia, amava a palavra de Deus, era um teólogo, e a igreja passou então a ter um rico fundamento, que era o estudo da palavra de forma determinada, de forma sistemática, com currículos de estudo e trazendo educação cristã. Educação cristã, então, é um conceito amplo que abrange toda a realidade humana, e a educação cristã, ela é própria do viver cristão. Nós vamos ver na próxima aula um pouco mais sobre isso, e vamos reconhecer, irmãos, como é importante nós envolvermos com o ensino da palavra e levar esse ensino a outros. Eu quero falar um pouco também dos pequenos grupos. Fique pronto para isso.